Oi, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Sara Nina, você está no Ortografismos. Hoje a gente vai falar sobre a experiência de ilustrador e como isso impactou minha vida como artista e professora e como ortógrafa em geral. Fica até o final que eu vou te mostrar todas as fotos dos livros que eu ilustrei, inclusive os rascunhos. E vou te dar umas dicas para você ilustrar os seus livros também. No meu primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre ser artista, professora, pesquisadora e ilustradora. Eu queria falar um pouco aqui sobre a minha experiência como ilustradora. Tive a oportunidade de ilustrar 7 livros, sendo 2 de adultos e 5 de infanto-juvenil. Infantil, na verdade, né? E foi bastante legal essa experiência. Na verdade, é uma coisa que eu adoro. Eu tô até fazendo um curso de ilustração, que eu vou falar depois, enfim. Nossa, me faz muito feliz conseguir ilustrar muitas histórias. Adoro livro infantil, tenho uma super coleção de livros infantis. Mesmo antes de ter a Nini, assim, eu já adorava, já comprava pra mim, enfim. Meu sonho é, ilustrar, sei lá, uns 100 livros infantis. Eu quero continuar ilustrando, sabe? Enquanto tiver vida aí. O que é que você... Essa não é a neném fofa, filha? Vamos ver cadê a neném fofa. Dos 5 livros que eu ilustrei de ilustração infantil, todos fizeram parte do Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, onde eu fui bolsista e ilustradora de 2012 a 2018. Chamem de novo! Então, de 2012 a 2018, eu tive a oportunidade de fazer 5 livros com eles. Foi muito legal, assim, são livros que eu gosto bastante e que eu tenho todo um carinho. Os processos, eles foram muito diferentes, sabe? Muito diferentes. Então, eu vivi coisas que em cada livro era uma história completamente diferente, pesquisas, enfim, e muito legal. O primeiro livro, de 2012, é Canarinho, Lancelote Canarinho. Lancelote Canarinho. E eu acho incrível esse livro, porque eu era muito insegura, estava muito insegura sobre ilustrar. Eu tinha sido chamada e, eu era conhecida pelo meu trabalho com linóleo-gravura e colagem de tecidos, enfim. E quando eu fui chamada, eu, não tinha ilustrado nenhum livro, não tinha desenho infantil, enfim. E ficava muito insegura mesmo, assim. Então, com a ajuda do Daniel Dias, meu parceiro aí das ilustrações, eu consegui mostrar um pouco do meu trabalho, né? E eu me lembro que foi um processo longo, assim, desse livro, né? Primeiro que era uma história sobre um cavalinho e um burrinho. Então, eu era acostumada a desenhar mulheres, né? Então, eu fui procurar cavalos e burrinhos, tal, e eu queria adaptar o desenho do livro à minha estética da gravura. E aí eu fui procurar como fazer isso, pensando primeiro em produzir gravuras, sério. Gravar no linóleo, cada matriz, imprimir, blá blá blá. Aí quando eu me toquei que isso ia ser muito louco, que eu não ia conseguir fazer todo o livro desse jeito, então eu decidi fazer no computador. Aí eu precisei muito da ajuda do meu irmão, do Saulo, que amor da minha vida. E aí o Saulinho me ajudou bastante no CorelDRAW. Hoje eu nem sei abrir esse programa, não faço ideia, mas ficou um dos melhores livros, assim, um dos livros que eu mais gosto dessa coleção que eu fiz, do PAIC. Nossa, ele é muito, muito legal, porque eu consegui passar essa estética da gravura pra ele, né? E foi quando eu comecei a pensar como ilustradora, né? Porque você ilustra um texto, você tem que tomar cuidado com as leituras visuais, com as coisas que você proporciona, e ao mesmo tempo não deixar a imagem totalmente a serviço do texto, né? Que é uma coisa que eles também chamavam a atenção no PAIC. Por exemplo, era a história do Lancelote e do Canarinho, né? Então você tem o Lancelote e o Canarinho numa festa, tem o Lancelote e o Canarinho trabalhando, enfim. Mas eu decidi colocar uma outra coisa também, um outro elemento. Diz oi, filha. Oi. Ó, a mamãe tá trabalhando, tá? Não pode agora. Vai lá assistir a neném fofa. Eu coloquei um outro elemento, que era o passarinho, né? Pra acompanhar a história. E eu vi que funcionou muito legal. Então, é uma coisa que eu testei em todos os outros livros, né? Colocar elementos novos, enfim.
que a imagem ela pudesse contar uma história independente do texto também, sabe? E isso é muito legal, porque é um recurso que você usa para a leitura, né, para incentivar a leitura das crianças, e você consegue ter acesso a dois tipos de leitura, que é a leitura de texto escrito e a leitura visual. Quem ainda não viu o vídeo sobre leitura visual que eu fiz, clica no card, certo? Que vai estar aqui em cima, e você vai ver como você faz uma leitura visual de uma imagem. É claro que é visual de uma imagem. Como que você faz uma leitura de uma imagem. Então, eu já tinha mais ou menos essa noção, né, por causa da faculdade que eu fiz. Também, se você não viu minha formação ainda, clica no card para ver o vídeo da minha formação acadêmica. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre isso. O outro livro, Sertão Mora no Meu Coração, foi um livro que contava a história de uma menina que ia para casa dos avós no sertão e as coisas que eles faziam, né? Tipo, fogueira de São João, comidas que tinha tapioca, enfim, comidas que ela fazia junto com a avó, tomar banho de rio. E aí eu fui pesquisar também. E dessa vez eu decidi me aventurar por um outro... Salsicha! Decidi me aventurar em um outro estilo. No Canarinho Lancelot eu decidi colocar o passarinho e tal, e fazer todo no computador. Eu me lembro que eu fiz todo à mão, em tamanho A3. Então tem até uma foto, né, do varal de desenhos que eles tinham que secar, enfim. Eu fiz com pastel seco, e com nanquim. E aí fiz todo à mão, todos os desenhos à mão. Tirei foto de um por um e fiz também o lance de ajeitar um pouco as cores no Photoshop. Que eu consegui graças ao meu professor na época, o Wendel, que era meu professor na faculdade. E ele me ajudou bastante nisso. Eu não gosto desse livro, assim. Não é a história é maravilhosa, enfim. Eu não gosto dos meus desenhos, eu não gostei muito do resultado. Foi um processo muito demorado. Foi uma... Enfim, eu vejo que eu tinha um desenho muito duro ainda. Eu não gostei, certo? Mas é isso, tô falando com vocês, tô sendo bem sincera. O terceiro livro é o livro que eu mais gosto. Como é, meu Deus? É o livro que eu mais gosto, eu esqueci o nome. Esse livro aqui, enfim, eu não tô com ele agora, eu não consigo lembrar. Esse livro aqui. É um livro muito legal, que é um menino que ele quer muito uma raia, né? E a raia é a pipa, que a gente chama lá no Ceará. E ele consegue, primeiro, uma bolachinha, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. De uma pipa chamada bolachinha. E a professora dele diz que fala pipa, né? A professora não é do Ceará, ela fala pipa. E ele fica confuso com a palavra pipa, raia, enfim. Nesse livro eu testei várias coisas legais. Eu fiz à mão, com tinta guache, com pastel, com canetinha, com lápis de cor, assim, misturei várias coisas. Mas em vez de fazer a cena toda à mão, ensinar, enfim, eu decidi fazer só os personagens, escanear e recortar eles, e decidi fazer sem cenário. Tem uma coisa legal no Pike, que é a divisão dos livros por idades. Então, quando eu tenho idades para as crianças mais velhas, você tem que deixar a página em branco, a do texto. E para as mais novas, você pode colocar imagens bem grandes e páginas coloridas. Então, nesse eu podia colocar as páginas coloridas. Eu decidi fazer como ele falava muito de pipa, e era na escola, enfim. Olha só, aí eu coloquei os fundos das páginas, eram páginas de caderno. E isso é muito legal, é quando o ilustrador cria, né, na própria história e dá a sua visão. E isso me mostrou, assim, me deu uma maturidade enquanto ilustradora, sabe? Eu poder testar as técnicas mistas, testar o fundo de papel, né, o plano de fundo. E a história é bem legal, é uma história bem voltada para a alfabetização, né? Que é a diferença entre as palavras, pipa e arraia. Então, como era muito voltado para a palavra, tinha imagens onde ele estava na escola, enfim, partes do texto que ele estava na escola. Eu decidi testar uma coisa que eu amo também, que foi a parte escrita na imagem, né?
Então, várias vezes escrevendo pipa, raia, bolachinha, enfim. E, assim, foi muito legal. Eu testei um novo estilo de desenho também. Vocês podem ver que tem um narizinho de batata, né? Que foi uma sugestão da Manu, minha amiga. E eu também quis fazer um personagem negro. Da outra vez eu tinha feito personagem branca, enfim. E eu achei que ia ser uma parte bem legal para representatividade. E a professora é a minha cara. Na época eu tinha exatamente esse cabelo, exatamente esse óculos, enfim. A professora sou eu. E aí eu misturei um pouco, né, os estilos também. Tipo, tinha o estilo do personagem, tinha ele desenhando e ele escrevendo, enfim. Então vocês podem ver que tem alguns estilos. Eu acho que foi o livro, como eu disse, é o livro que eu mais gosto. Foi o livro que eu consegui chegar, assim, numa simplicidade, que é o que eu busco muito como ilustradora, numa simplicidade e, ao mesmo tempo, numa riqueza de detalhes dentro de uma história ilustrada, onde a imagem, ela me permite várias leituras, né? Então, nossa, foi muito legal esse livro, foi um processo bem bacana. Eu estava no meio do mestrado, lá em João Pessoa, e eu desenhava, assim, loucamente, no dia inteiro, essas pipas, essas arraias. Me mostrei um pouco de desenho digital também, essa parte que parece giz de cera, parece caneta, é um digital. E foi muito, muito legal esse processo. Esse foi o livro realmente que eu mais gostei. E também esse outro livro da História de Dona Magá, né, que é a Mangueira. E é, mais uma vez, uma história do interior. Esse povo do Ceará gosta do interior, né, Nini? Gente, faz parte. É um experimento artístico, político, estético, enfim, que a minha filha participando da vida. Sou mãe, né? É isso. No História de Dona Magá, né? Foi bem legal, que era um menino também que ia pro interior e ele ficava assim: meu Deus, eu não vou ter televisão, lá não tem internet, não tem videogame, o que eu vou fazer? E aí ele vira amigo de uma árvore, né, que é a Dona Magá, e que ela conta histórias pra ele. Esse livro eu fiz só os rabiscos à mão, né, só os esboços, e colori, finalizei todo no Photoshop. Eu fiquei muito, assim, já tava na vibe do Photoshop, tipo, já demorei bastante no outro livro, eu tenho que terminar esse muito mais rápido. E aí ele é para crianças um pouco mais velhas, né, ele é um livro de nível 3. Ele é um livro para crianças um pouco mais velhas. E ele tinha que ter os textos com o fundo branco, né? E as imagens podiam ser um pouco mais elaboradas. Então, eu usei um pouco do recurso de flashback, assim, um sépia. Coloquei as palavras também. Eu acho que esse lance das palavras foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Fiz todas as cores no Photoshop, dei uma evolução pra mim, assim. Na época eu não usava o Sai para finalizar, que é o programa que eu uso hoje, e que é muito melhor de finalizar nele do que no Photoshop, mas enfim. Na época eu não usava ele ainda, mas aí, por isso você vê um pouco os traços tremidinhos. Eu consegui colocar, por exemplo, os passarinhos de novo, né, contando, meio que participando um pouco da história. Eu gosto bastante da história dele. O personagem principal, ele é inspirado no meu irmão, Saulo. Por fim, o último livro que eu fiz, né, foi o Baú Ancestral, História de Bisavó. Muito incrível essa história, muito legal. Foi um livro que me tocou bastante desde o começo. Era um momento que eu estava bem envolvida com espiritualidade, enfim. E era um livro que falava muito sobre ancestralidade. Eu estava muito na vibe de pesquisar isso, eu estava grávida. Eu terminei o livro na quarta-feira. Na quinta-feira a Ania nasceu. Entendo bem. Então, foi um processo bem legal de pesquisa de imagens. E nesse livro eu pude contar com a ajuda do Akira, do meu esposo. E nossa, foi muito legal essa troca, sabe? Porque ele já tinha feito outros trabalhos antes, quadrinhos, ilustrações, enfim. E já mexia bastante com Photoshop, me ensinou muita coisa, fez a cobase dos desenhos. E eu
consegui experimentar um pouco mais também de estilos, de colagens. Continuei a escrever, né, nas imagens. E, nossa, eu acho que foi um livro que me deu muito prazer de ilustrar, né? Que me dava uma sensação de família, assim. Era um livro sobre ancestralidade. Eu grávida e eu e meu marido trabalhando nele, né? Uma criação de família. A gente trabalhou nele, como eu disse, até o dia anterior do nascimento da Nini. Não foi, Nini? Nossa, meu Deus! Coisa fofa! Oi, diz oi. Eu sinto um pouco de saudade dele até, assim, né? Eu me lembro que quando eu li sobre ancestralidade, ele começa com uma música com um ponto de umbanda, que eu conhecia também. E aí eu pensei, não, isso daqui é sobre mulheres negras, né? E como é que eu vou representar essas mulheres negras? E que outra coisa eu vou dar continuidade na história, né? Então eu botei um gatinho que... Enfim, foi bem... Aí eu consegui colocar alguns elementos fantásticos, assim, tipo estrelinhas penduradas, flores no cabelo, né? Elas dançando, e eu achei... Foi uma coisa que me tocou bastante, é uma história muito bonita. E, enfim, foi meu último livro infantil até o momento. Essa questão dos livros infantis, a gente tem que ter todo um cuidado com a leitura, né, com a leitura de imagens, com as coisas que a gente passa nas imagens, e entender que a criança, ela lê de várias... Ela lê tanto o texto, né, quanto a imagem. Então você tá lá, você tá colocando aquilo para dar uma incentivada, né, para incentivar mesmo a leitura de textos e a alfabetização da criança, tanto a alfabetização de letramento como a alfabetização visual, né, assim, enfim, a leitura de imagens. Decidi que eu queria ser ilustradora, não somente ilustradora, mas que a parte de ilustração fazia muito sentido para mim enquanto artista e professora. E aí eis que esse ano, de 2020, eu comecei a fazer 2 cursos, que é um curso de tatuagem e um curso de ilustração. Aí, pandemia, Covid-19. O curso de ilustração teve continuidade EAD, eu conheci outras pessoas do meio, conheci outras coisas. E vi que essa questão da ilustração, ela está muito atrelada à arte-educação. Você está educando através dessas imagens. Se eu pudesse dar algumas dicas de ilustradora amadora, ok? Primeiro que você veja o canal da Mari Canin, que eu vou deixar aqui também no card. Ela é ilustradora profissional, então acho que tem várias dicas muito boas de desenho. Eu não dou dicas de desenhos, meus desenhos são muito freestyle. Então teria algumas dicas, assim, que era essa coisa, tipo, de você... Como você imagina que seja essa história, assim, que ela seja tal e qual as palavras, né? Que outros elementos visuais você pode colocar que vão ajudar na leitura dessa imagem? Que coisas... A questão da representatividade também, assim, tipo, eu fiquei pensando no Pipe Arraia, assim, botava ele com 2 pais, sabe? Tem coisas que os textos não falam e que você pode criar, né? Tem coisas que o texto não fala e que você pode colocar, né? Uma vez eu vi uma postagem, acho, enfim, uma coisa escrita que era assim... se não te falam a cor do personagem no livro, né? Não te falam a cor do personagem, como você imagina que ele seja? E aí, isso é muito doido porque a gente pega nas questões de racismo, por exemplo, né? Dificilmente você imagina um personagem negro. Não falou que tem pai e mãe, então pode ter 2 mães, pode ter 2 pais. Enfim, como é que você imagina que seja essa história, né? E a importância de você, da representatividade, de você conseguir colocar, né, na sua imagem questões sociais que são importantes também para serem pensadas, né? Para fazer parte do repertório imagético da criança, para fazer parte da cultura visual dela. Eu acho que isso é a parte da educação que me toca bastante. Você ter bastante referência visual é bem legal, né? Testar alguns materiais, né? Então eu fiz como eu disse, com guache, com giz, com pastel, enfim, com muitas coisas e fiz em computador. O computador sempre vai ser mais rápido, mas nem sempre vai ser o ideal, né? Eu gosto bastante de fazer o rascunho à mão e depois passar para o computador, depois finalizar. E eu tô agora com projetos novos de ilustração, onde eu tô querendo ilustrar pesquisas acadêmicas. Também faz parte muito da ortografia, né? Esse pensamento visual a partir dessa escrita. Se você não sabe o que é ortografia,
vai lá no vídeo, vou deixar aqui no card, o vídeo sobre ortografia que eu fiz. E, enfim, você vai entender melhor um pouquinho do que eu faço, porque esse canal se chama Ortografias. Me chamem para ilustrar suas pesquisas. E é isso. Muito obrigada. Né, Nini? Vamos dar tchau? Tchau. Tchau, até mais. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Por favor, diz o que é que você gostou, se não gostou, o que pode melhorar, enfim. Muito obrigada, até mais. Tchau!